Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, referiu-se à necessidade da refundação do acordo com a Troika, mas se refundar significa a completa desresponsabilização das funções sociais do Estado, então não é necessário nenhuma refundação com a Troika e não é necessário porque o Governo não tem feito mais nada do que não seja desresponsabilizar-se das suas funções sociais. E, portanto, se refundar de responsabilizar o Estado das suas funções sociais, não é necessário, porque o Governo, desde que tomou posse, não tem feito outra coisa senão de responsabilizar-se das suas funções sociais. E depois diz o Governo que os portugueses querem mais do Estado do que os impostos que pagam. Ora, eu acho que com este orçamento o Governo está a ver o problema ao contrário. É que com este orçamento não são os portugueses que querem mais do Estado do que os impostos que pagam. Com este Governo, o que se passa, com este orçamento, o que se vai passar é que o Governo quer mais dos cidadãos do que aquilo que lhes dá. Porque, de facto, tem que haver algum equilíbrio entre a receita e aquilo que o Estado disponibiliza aos cidadãos. Ora, o aumento é manifestamente desproporcionado. Eu olho para a Itália ou para a Espanha e o que vemos? Em 2013, os italianos com menores rendimentos vão pagar menos IRS. E os pensionistas espanhóis vão ver o valor das suas prestações aumentar. Houve aqui, portanto, uma preocupação social. E, de facto, o melhor povo do mundo merecia um melhor orçamento. Porque este orçamento de Estado não cola com o programa do Governo e muito menos com as promessas feitas pelo PSD na campanha eleitoral e com as promessas feitas pelo CDS-PP. Há, no entanto, um facto que vai ao encontro da expressão mais repetida do programa do Governo. Ninguém ficará para trás. E, de facto, ninguém ficou para trás. Toda a gente, de todos os quadrantes, se chegou à frente e se insurgiu contra as injustiças que estão neste Orçamento de Estado. Os exemplos não faltam, eu vou-me referir apenas a 3. Há cortes nas prestações sociais que pouco peso têm na despesa, mas que, no entanto, têm um grande impacto social no combate à pobreza e à exclusão social. Estou a referir-me, por exemplo, ao corte no complemento solidário para idosos. Depois, o IRS, que não promove de maneira nenhuma a justiça distributiva. Mesmo assim, o Governo continua a dizer que vai reforçar a progressividade do IRS. Está todo mundo errado, o Governo é que está certo. E, por fim, este orçamento mantém os erros do orçamento deste ano. Por exemplo, ao não baixar certas taxas do IVA, que provavelmente levavam o Estado a arrecadar mais receita. Estou a referir-me ao caso do IVA no setor da restauração, porque ninguém entende e o Governo também se mostra incapaz de mostrar um elemento que que justifique esta teimosia do Governo, porque os resultados deste ano são desastrosos no que diz a taxa do IVA na restauração. É o encerramento de milhares de casas de restauração, aumento ao desemprego e, ainda por cima, o Estado tem menos receita. O Sr. Primeiro-Ministro era capaz de nos dizer alguma coisa que pudesse justificar esta teimosia de manter a taxa do IVA na restauração na taxa mais alta? Eu gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro se pronunciasse sobre isso. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, no caso das pensões, nomeadamente as pensões do sistema contributivo, o Governo age como um gestor de um património que, em bom rigor, não lhe pertence. Trata-se de um património que não é do Governo. É um património alheio, que as pessoas, inclusivamente, confiaram ao Estado. E, portanto, com as reduções destas pensões, é mais um contrato que o Governo não vai cumprir. Porque, na realidade, o que há é um contrato entre os cidadãos e o Estado, e os cidadãos cumpriram com a sua parte, foram descontando enquanto trabalharam, e descontaram na expectativa legítima de receber essas prestações nos termos que estabeleceram com o Estado. E agora vem dizer o Governo: não, senhor, a partir de agora já não é assim, já não é como tínhamos combinado, afinal já não é assim, afinal é assado. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro não gosta que se diga ou que se utilize a expressão de roubo, mas, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que o Governo, no caso dos cortes das pensões, está a agir como gestor de um património alheio, de um património que não lhe pertence, de um património que não é do Governo e que as pessoas confiaram ao Estado, o que é que devemos chamar a estes cortes nas pensões do sistema contributivo? E, por fim, Sr. Primeiro-Ministro, o Fundo de Resolução da Banca vai representar no próximo ano uma despesa adicional para o Estado que, por causa deste mecanismo, também vai perder receitas já em 2013. Vejamos. O Orçamento de Estado fixa em 1.500 milhões de euros a contribuição pública inicial para o novo sistema de financiamento das futuras intervenções do Banco de Portugal nas instituições financeiras.
Mas não ficamos por aqui, porque para além desta despesa, a partir do próximo ano, o Governo vai encaixar neste fundo o valor acrescentado com o imposto extraordinário sobre o setor financeiro. Ou seja, uma receita de 150 milhões de euros que foge ao Estado, porque sai da banca e à banca regressa. Por outras palavras, o Estado deixa de poder contar com as receitas geradas pelo imposto extraordinário sobre os bancos. E, portanto, trata-se de 150 milhões de euros que a banca deixa de pagar, ou antes paga, mas depois regressam novamente à banca. E 150 milhões de euros é exatamente o valor que o Governo pretende ir buscar nos cortes dos subsídios de desemprego e de doença. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, eu andarei muito longe da verdade se disser que, afinal, são os desempregados e os doentes que vão pagar o imposto extraordinário que a banca deveria pagar. Eu estarei muito longe da verdade se disser que o Governo colocou os doentes e os desempregados a contribuir com 150 milhões de euros para o fundo da banca. Muito obrigado.